Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Cara, eu espero que essa semana esteja sendo uma semana tranquilizante para vocês, que seja uma semana abençoada. E que o começo de final de semana agora, né, porque hoje é quinta-feira, e o começo de dia desse final de semana seja um final de semana extraordinário para vocês. Cara, hoje eu queria falar sobre Elias. E hoje a palavra está lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, do 1 ao 5, mas hoje eu quero falar especificadamente do versículo 4. Lá no versículo 4 diz assim mesmo, a parte do 4 diz assim mesmo: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Vamos ler mais uma vez. Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu tenho uma confissão para fazer para vocês. Eu sinceramente detesto correr. Eu não sou muito fã de correr não. Dia 12 de maio agora eu tive minha apresentação na Marinha. E eu não fiz a minha... Porque na Marinha a gente tem que correr 2,5 km, se não me engano, em 16 minutos. E eu não tinha preparação nenhuma. Eu, sinceramente, não me preparei para correr 2,5 km. Então, mas graças a Deus que adiaram para essa questão do lockdown que teve aqui em Belém. Adiaram. Então eu vou ter mais um tempinho para me preparar. Mas sinceramente, tem pessoas que fazem esse exercício, correm para ter uma boa forma. Tem pessoas que se submetem a um exercício rigoroso, treinamento rigoroso, para tipo assim, disputar aquelas corridas de longa distância. Cara, embora eu admiro tanto essa disciplina, mas não é minha praia não. Eu... Não sou muito fã. Marlon, o que que isso tem a ver com a palavra de hoje? O profeta, o profeta do Antigo Testamento chamado Elias, ele estava correndo. Só que ele não estava correndo para treinar e nem correndo para se exercitar. Ele estava correndo para preservar a vida, a própria vida dele. Mas não, por que preservar a própria vida dele? Cara, após aquele dramático confronto lá com os profetas de Baal, a... ameaçou ele de morte. A perversa rainha ameaçou ele de morte e disse: eu vou te matar e ponto final, acabou. Sal, a rainha tá mandando, tio. Mas quando ele ficou sabendo, né, que ela tinha ameaçado ele, que falou que ia morrer, pá, ele conseguiu fugir. Ele fugiu pro deserto. Só que chegando no deserto, cara, ele chegou no deserto, ele se desmaiou debaixo de uma árvore. E naquele momento ele quis desistir. Ele sentiu vontade de desistir. Naquele momento parecia que o mundo tinha acabado para ele. Naquele momento tudo que ele conquistou, tudo que ele conseguiu lá atrás, naquele momento não existia mais, porque naquele momento ele só queria saber de desistir. Ele só queria saber que Deus acabasse com a vida dele naquele momento, para que ele não viesse morrer nas mãos de Isabel. E, cara, em vários momentos, por que me incomoda? Pode ser o clamor, pode ser o clamor da alma quando a jornada aperta, quando a jornada começa a ficar difícil. E como vários atletas, corredores, eles quando chegam a uma certa distância, eles cansam. Certos quilômetros eles cansam. Eles ficam exaustos, ele começa a ficar cansado, ele fica com uma exaustão. E uma maratona, oxe, uma maratona assim, eu fico vendo, tem uma maratona nos Estados Unidos que ela Ixi, misericórdia. Wavad, eita, falei bem o inglês agora, né? Mas dá uma faculdade lá dos Estados Unidos. que são quilômetros e quilômetros. E quantos aqueles maratonistas,
eles não treinam para correr aquela maratona, entendeu? Mas eles naquele momento eles cansam, a perna, gradualmente, a perna começa. Cara, a perna começa, a gente não começa a sentir a perna, a gente não consegue sentir a perna, entendeu? Começa a suar e nosso corpo fica, ah, é só Jesus na causa. Mas os cristãos, eles podem sentir tão sufocados, tão confusos, devido às circunstâncias, devido que às vezes pode parecer inútil tentar resolver um problema ou também realizar um sonho. Cara, quantos pastores, no meio de tudo isso, no meio de uma pandemia no mundo, quantos pastores não ficaram exaustivos? Eita misericórdia, tu tá demais hoje, mano. Não cansaram. Quantos profetas, quantos ministérios tiveram que dar uma acalmada, tiveram que sentar. Quantos cristãos, aqueles cristãos que não tinham algum cargo, não eram levitas, não eram tipo assim, só eram membros. Quantas dessas pessoas cansaram, quantas pessoas sentiram assim, como pode dizer, sufocadas, confusas com tudo que está acontecendo. Quantas dessas pessoas hoje desistiram? E cara, muitas pessoas hoje em dia desistiram de realizar sonhos por causa que estão sufocadas, por causa que estão confusas. E eu fico pensando assim, por que, meu Deus? Por quê? Mas Satanás, o nosso arco-inimigo, cara, ele quer que a gente desista fácil das situações difíceis. Porque ele quer que a gente concorde com as mentiras do que, do que é inútil. Do que é inútil prosseguir. Como assim, mano? Não entendi. O diabo quer que a gente desista, ele quer que a gente acredite na mentira, que naquilo que a gente está prosseguindo, naquilo que a gente está indo, seja inútil. Aquilo que a gente está fazendo é inútil. Ele quer que a gente acredite nisso, ele quer que a gente acredite nessa mentira. Entendeu? Mas, cara, todavia, se a gente se manter no foco, que eu não tá demais hoje, viu? No foco que é Jesus, cara, em tudo que ele verdadeiramente é, não seremos enganados, não seremos abatidos, e nada que venha acontecer vai nos abater, nem as mentiras do diabo venham nos abater. E não, com tudo isso, não desistiremos, porque a gente vai ter Jesus, a gente vai ter o Espírito Santo cuidando de nós, a gente vai ter toda aquela equipe de três e um, cuidando de nós. E a gente não vai desistir. Cara, por causa dele, podemos perseverar e encontrar força para completar qualquer corrida que esteja proposta para nós. Lá em Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2 diz isso. E muita gente não acredita. A gente pode pedir força para Deus, a gente pode conseguir forças para Deus, para a gente continuar. Entendeu? Cara, sintam-se felizes. Vou falar uma coisa para vocês. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Ficam felizes, cara. Independente da aflição, ficam felizes. Pois vocês sabem que quando a fé vence provocações, as provações, ela produz perseverança. Luan, da onde tu tirou isso? Lá em Tiago, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz que quanto mais a gente vence com a fé, quanto mais persevera, mais a nossa fé vai gerando, quanto mais a gente usa a nossa fé para vencer as provocações, as aflições, mais aquilo vem produzindo perseverança. E eu não vou deixar esse vídeo muito longo, mas um desabafo para vocês. Hoje
Só Deus sabe como está meu coração. Só Deus sabe como está minha mente. Só Deus sabe de quantas vezes já pensei em desistir. Hoje mesmo já pensei em desistir várias vezes de tudo que eu tenho, de tudo que Deus me deu. Mas eu fico pensando assim, se eu desistir hoje, amanhã as pessoas que me vejam como referência vai ser um motivo dela desistir também. Se elas tiverem com mente fraca. E hoje eu tenho um negócio na minha cabeça que no meu vocabulário não tem a palavra desistir, porque desistir, sim, tem pessoas fortes que desistem, mas desistir é para pessoa fraca. A gente, a gente é forte porque a gente tem Jesus com a gente. A gente tem o Senhor Todo-Poderoso. E, cara, como eu falei, como eu falei no vídeo anterior, quando a gente está com Deus, quando a gente está com Deus, a gente é na maioria. Não importa o gigante, não importa quem for a derrubar a gente. Hoje, essa palavra que eu queria trazer para vocês. Não desista, não desanime, porque independente da correria que tu tá tendo, cara, não sei quanto tu tá correndo, não sei quantos quilômetros tu já correu, mas não desista, porque no final de tudo isso, vai, vai ter o melhor prêmio, cara. E não desista porque tenha certeza que tem pessoas te olhando, pessoas te vendo como referência. E Jesus está contigo. E para me finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito grande, que ele já está muito grande, eu quero deixar duas perguntas para vocês. A primeira pergunta é: quais desafios você enfrenta em sua vida? Quais desafios, quais são os seus gigantes? Para quem não se ligou, vai estar aparecendo o card aqui em cima aqui do vídeo anterior. Dá uma olhada lá. Quais são os gigantes que estão afligindo a vida de vocês? A segunda pergunta é: como você vai fazer para perseverar pela força de Deus? Como você vai adquirir mais e mais a força de Deus? Se vocês quiserem responder essas perguntas aqui nos comentários, eu agradeço, vou ficar muito feliz. E cara, Jesus te ama. E eu também. Que essa semana venha ser uma semana abençoada. Hoje venha ser um dia abençoado. Que esse final de semana venha ser um dia abençoado. E mais uma vez eu te digo, não desista, porque no final dessa trilha, no final dessa corrida, tem coisas boas. É igual aquela música: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer na sua vida. Um grande beijo, um abraço. Se inscreve no canal, dá aquela curtida e até o próximo vídeo. Falou!